Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que o pessoal tá vendo esse podcast. Meu nome é Rodrigo, sou aqui hoster do Incentivecast, um podcast aí destinado à inspiração de ideias, transformar resultado, a essa troca aí com profissionais que fazem o marketing de incentivo acontecer. E hoje eu tenho um grandíssimo prazer de trazer um convidado mais que especial, né? Eu vou deixar ele aqui se apresentar, mas é um convidado que mistura várias áreas ali da profissão, né? Então, é um ex-atleta profissional de futebol, que hoje é um grande marqueteiro que atua aí nessa parte de trade marketing. Então, sem mais delongas, com vocês, Jorginho Júnior. Obrigado aí pela sua participação aqui no Incentivecast. É uma honra e um grande prazer receber você aqui, e eu espero aí que a audiência tenha gere grandes insights aí para eles. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, compartilhando a sua experiência. Então a gente vai falar aqui no episódio de hoje muito sobre o trade marketing não tradicional e a sua ligação com as campanhas de incentivo, com o marketing de incentivo, como se dá essa relação. Então a gente vai passar aí pela experiência do Jorginho, pela carreira que ele construiu aí em diversas áreas. Então, sem mais delongas, Jorginho, pode se apresentar, por favor, para nossa audiência aí. Conta aí um pouquinho da sua história, quem que é o Jorginho e algumas coisas dos seus projetos atuais, por favor. Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui, poder contribuir no seu projeto, poder contribuir com outros profissionais que, de repente, estão passando ou ainda vão passar por experiências parecidas com as que eu tive aí durante esses anos todos dentro do trade marketing. Bom, sou o Jorginho Júnior, eu sou casado com a Flávia, pai da Lívia e da Thaís. Hoje eu tô com 45 anos, recém fiz 45 anos, agora no mês de agosto. E o que você falou, eu fui atleta profissional de futebol até os 25, o que não é muito comum. Você pensar, né, que até os 25 anos você estava numa carreira, pensando aí num futuro, até aposentadoria no futebol, e de repente eu tive uma grande mudança, e aí apareci no mundo do trade marketing, né? Então passei por alguns clubes de segunda, terceira, quarta divisão, rodei bastante, e o futebol tá na minha vida desde pequeno. Tenho meus flashes ali desde os 5 anos de idade, já num ginásio jogando, e aí fui até os meus 25 anos de idade. Acontece que sempre fui incentivado também a estudar pelos meus pais, né? Pela minha mãe principalmente, falou: você vai jogar, você vai para onde você quiser, tranca, transfere, aquela coisa toda de época de faculdade, mas você vai estudar. Então sempre tive isso junto comigo. E quando eu me percebi, aos 24 para 25 anos, eu ainda jogava, mas percebi que talvez ali não fosse muito longevo, talvez eu não iria muito mais para frente ali, por uma série de dificuldades que você tem em clubes de menor expressão e tal. E aí eu falei, acho que tá na hora de fazer uma transição aqui, e aí resolvi ir para o mundo corporativo. Foi uma coisa bem interessante, né, que você cita aí, e até teve isso nos meus outros episódios aqui, é que o incentivo, ele tá na gente, no dia a dia a gente não percebe, né? Você falou, eu fui incentivado pela minha mãe aqui na questão dos estudos e tal. Então isso é muito doido, né? Como essa parte do incentivo, ela tá ligada pra gente desde ter idade, e a gente não percebe. Jorginho, como que foi essa transição, e a gente até conversava aqui no bastidor, como que foi essa transição de um atleta para o mercado corporativo? E uma outra coisa também bacana que a gente conversou o que a gente traz, porque o esporte está muito ligado à área comercial,
a área de marketing, a área de trade marketing, né? E ele tá muito ligado. O que você traz ali dessa sua experiência como atleta para a sua performance corporativa ou para a sua carreira corporativa, podemos dizer assim? Perfeito. Primeiro a transição, né? Quando eu decidi parar com o futebol, eu fui me capacitar, incentivado pela minha mãe a estudar, então eu falei, vou fazer uma especialização. Então fiz uma pós-graduação em planejamento estratégico de comunicação. E nessa minha pós-graduação, eu conheci uma pessoa que atuava numa empresa, numa indústria, e falou, olha, tem aqui uma vaga aqui de assistente de marketing, e você se interessa? Eu falei, pô, vambora, vamos ver o que é isso aí, né? E aí topei e fui, e aí lá conheci uma pessoa que, enfim, tudo que eu conheço do trade, tudo que eu conquistei no trade, eu devo a essa pessoa, que é a Celina Issa, que foi minha primeira gerente de marketing no mundo corporativo. Ela olhou pra mim, os primeiros dias, ela falou, você leva jeito pra trade. Aí eu pensei, que raio de trade é esse? Mas vamos lá, se eu levo jeito, vamos lá. E aí foi que eu comecei, aí, de novo, estudei, fui me capacitar, fiz alguns cursos ESPM e tal, e outros cursos, e fui entrando de cabeça nessa área do trade. E aí, o que eu trago do mundo corporativo para o trade, que aí ao longo dos anos eu fui percebendo que algumas coisas que eu precisava para atuar no trade, eu carrego já desde pequeno na área, no esporte como um todo, e principalmente no futebol, que foi ali infância, adolescência, primeira fase adulta, que são as grandes batalhas, assim, né? As grandes frustrações, conquistas, muita resiliência, paciência, persistência, flexibilidade, isso tudo o futebol e o esporte como um todo me deu, e eu uso até hoje isso no trade marketing. Então, para lidar com campanhas que não iam muito bem, para lidar com ideias que não iam para frente, para lidar com vários desafios do dia a dia, eu usei muito isso, muita consistência, muita persistência, paciência, flexibilidade, resiliência. Então, isso tudo o esporte me trouxe, me deu desde pequeno, e eu atuo até hoje com isso. O esporte é uma das melhores escolas ali que um profissional pode ter, né? Não tem como. E o que é engraçado, Rodrigo, fazendo aí uma comparação muito que para mim ficou claro recentemente, eu atuava no futebol como volante, majoritariamente como volante. E o que o volante faz? Quais as principais funções do volante? Ele protege a defesa e ele apoia o ataque. Ele tá, basicamente, falando bem superficialmente, é isso. E aí depois eu fui fazer uma analogia. O que o trade faz? Ele protege a marca, né? Ele protege ali o marketing, quem defende a marca, e ele apoia o ataque, que é vendas, que é quem vai fazer o gol, é quem vai, de fato, trazer os resultados para a companhia. Então, no final das contas, eu mudei de área, mas eu continuo na mesma posição. Então, mais ou menos isso é o que eu trago aí de reflexão. Cara, essa sua reflexão e insight é genial, né? Porque eu também jogo bola, não cheguei a ter a carreira que você teve e tal, mas essa analogia é perfeita, porque eu sou comercial. E aí, no futebol, eu jogo no ataque, né? Então, até 5 anos atrás eu jogava bastante na Várzea aí de São Paulo, batia os 4 cantos. E aí tive uma lesão, parei. Mas eu sempre joguei no ataque. E é engraçado, porque eu comecei quando eu era moleque, novinho, no gol. E aí, fazendo essa analogia, por isso que eu acho que eu carrego hoje isso, o marketing de incentivo, sabe? Uhum. Tanto a parte de defesa da marca, quanto o ataque, a parte comercial. E é sensacional. E aí, já pegando um pouquinho desse gancho que você falou, das suas experiências e como que você hoje se vê no trade marketing, traz pra gente, você que trabalhou aí trabalha bastante tempo nesse universo, em grandes companhias, qual que é a realidade do trade marketing no Brasil e
E por que que o Brasil ainda tem tantos desafios em valorizar e estruturar o trade marketing? Eu sei que você tem um conceito muito bacana e quero que você explique aqui para o pessoal, porque tem algumas diferenças aí no trade em algumas verticais no Brasil. Perfeito. O trade, por que que as empresas ainda têm uma certa resistência? Isso é uma mudança, é uma resistência à mudança cultural, que em alguns segmentos isso já aconteceu há muito tempo atrás, 30, 40, 50 anos atrás. Então, se você pegar, por exemplo, o setor de alimentos, bebidas, farma, pet, beleza, são poucos os segmentos que já fizeram esse movimento, uns um pouco mais antigos, outros um pouco mais recentes, mas já fizeram essa transição, essa mudança cultural. Outros segmentos, que eu chamo de segmentos não convencionais para o trade, ou segmentos imaturos para o trade, eles têm essa resistência cultural ainda de talvez aceitar ou experimentar e aceitar que o trade ele é um aliado para os mesmos objetivos que a companhia tem, para os mesmos objetivos estratégicos que a companhia tem. Então esse é um trabalho de letramento mesmo, um trabalho de mostrar para as empresas, para as pessoas, para os decisores das companhias, que o trade ele está ali para ajudá-los, para buscar, para conseguir os mesmos resultados que eles estão esperando. Então é uma resistência à mudança cultural, isso vai acontecer com o tempo. E eu defendo isso porque eu passei, ao longo da minha carreira, dos 20 anos que eu tenho no trade marketing, 19 deles foram em segmentos não convencionais. Então eu vivi isso na pele, né? Por exemplo, eu trabalhei com embalagens flexíveis decorativas. Você tem ideia do que é isso? Eu já trabalhei com embalagens, as flexíveis decorativas não. É o saquinho de presente. Traduzindo, é o famoso saquinho de presente. Papel de trufa, bombom, a parte mais de chocolateria, um mercado super informal, que vem crescendo bastante, a parte de acessórios decorativos, floricultura, papelaria, depois migrei para construção civil. Então são segmentos que ainda estão alguns passos atrás de um trade maduro, que é alimento, bebida, esses 4, 5 que eu falei aqui para você. Então, nestes segmentos ainda tem um passo atrás e ainda tem uma certa resiliência para fazer essa mudança cultural. Mas existem já grandes iniciativas, né, nestes segmentos mesmo, grandes iniciativas que já demonstram que não tem outro caminho. O trade ele vai evoluir, ele vai chegar onde ele precisa chegar, mas é passo a passo, com muita resiliência, persistência, paciência. Por isso que é isso que eu defendo no trade marketing que eu tô divulgando por aí. Não, eu acho essa parte do não convencional, né? É muito importante ter essa clareza, até pra gente quando vai desenvolver algum projeto de incentivo na indústria que a gente está trabalhando, né? Então, se é um canal Pharma, que é um canal mais integrado, por exemplo, a indústria com os seus distribuidores, com os seus canais de vendas, até porque há uma legislação que precisa disso, né? Ela acaba impondo essa questão. Alguns processos eles são mais fáceis de serem executados, mas a ideia é isso mesmo, é trazer essas boas práticas que já acontecem em outros, nesse não convencional, né? Que você já tem essa grande experiência. E aí, falando sobre isso, né? As campanhas de incentivo, ela acaba sendo uma grande aliada do trade marketing, ainda mais quando você atua, como a gente atua no Brasil, que é um país com dimensões continentais, que precisa do distribuidor, que precisa daquele canal para poder chegar aí no Brasil inteiro. Dentro disso, eu quero abordar uma outra ótica, né? A gente está falando aí de coisas boas, da resiliência, do planejamento, que você traz bastante, mas o que você enxerga hoje como os maiores erros que as empresas ainda cometem a lidar tanto com o incentivo quanto com o merchandising, porque são duas coisas que estão hiperconectadas. Uhum. Separar um pouquinho, o merchandising, quais são os erros que eu entendo que esses mercados, esses segmentos ainda imaturos cometem, né? Quais são esses erros? Eles querem gerar visibilidade antes de ajudar
o shopper a comprar. Então esse eu acho que é um erro, assim, comum, mas muito grave, assim. Então eu quero ter visibilidade num ponto de venda, né? Quero gerar visibilidade para minha marca. E aí você se depara num ponto de venda, por exemplo, com milhares ou centenas de materiais que divulgam a marca, etc. Mas o que de fato aquilo está ajudando o shopper a comprar? Né? Ele tá tirando alguma dúvida dele? Às vezes não, muitas vezes não. Então esse eu acho que é um erro do merchandising. E do incentivo, eu acho que um grande erro, Rodrigo, primeiro, falta de planejamento, falta de ligação com a estratégia da companhia, primeiro. Então, o que eu tô querendo incentivar, tá ligado à estratégia da companhia? Tá ligado à estratégia, tá ligado a um lançamento de um produto, tá ligado a algum produto que, de fato, vai resolver uma dor do consumidor, do mercado, enfim. Então, a falta de ligação com a estratégia, a falta de planejamento e... Quando a gente chega já um pouquinho mais para frente na cadeia, achar que qualquer tipo de incentivo vai funcionar para aquele vendedor, para aquela área comercial do distribuidor ou do varejista. Então esse acho que é um erro muito comum e grave. Primeiro eu preciso estar ligado à estratégia, fazer um planejamento e saber qual é o incentivo que vai funcionar para aquele vendedor, para aquele representante comercial, para aquela equipe comercial. Acho que são erros que eu trago aqui como os principais, talvez, para você conseguir incentivar e implantar suas campanhas de incentivo. Não, é muito legal essa visão, né, quando você fala de estratégia, porque a gente tem a tendência de pensar que o incentivo ele é uma ação comercial e uma ação de marketing. Só que muitas vezes isso está de forma isolada. Só que não é o correto. Você tem que pensar realmente igual você falou. Isso aí tem que estar ligado à estratégia, desdobra-se no planejamento, para depois você realmente aplicar aquela ação para aquele público, né? E dentro do que você quer incentivar. Então essa visão ela é bem interessante nesse aspecto. E aí uma coisa que eu queria até aproveitando essa sua experiência, como o mercado de materiais de construção, que você atuou bastante tempo, numa das maiores empresas do mundo aí, nessa parte de trade, como que o mercado de materiais ele se diferencia de outros setores nesse aspecto? E aí você pode falar tanto do incentivo quanto do trade ou correlacionando os dois. Tá. Primeiro que assim, vamos falar a gente pode dividir talvez em 2 ou 3 partes. 2 partes, com certeza. Primeiro é o consumidor ou o shopper. A gente não constrói uma casa todo mês. A gente não reforma, a não sei que você trabalhe com isso. A gente não constrói ou não reforma uma casa todo mês. Então a frequência isso falando de um shopper comum, tá? Um consumidor comum. Você não reforma uma casa todo mês, então você não tem uma frequência de compra grande. Mensal, né? Mensal. Você não tem igual o mercado que você vai lá todo... Você vai toda semana ou todo mês, depende do perfil do consumo. Mas, via de regra, o consumidor comum do material de construção, ele não tem essa frequência. Então, ele não tem, falando desse consumidor comum, ele não tem o conhecimento para comprar, não está com ele. Então, onde é que ele busca esse conhecimento? Hoje, na internet, obviamente, mas quando ele se desloca até um ponto de venda, esse conhecimento ele está na mão de um vendedor, de um balconista, ou num material de merchandising que ensina ele a comprar o produto certo, para a necessidade certa. Aí quando a gente sai do consumidor comum, do shopper comum, a gente vai para o shopper que geralmente é o consumidor e o shopper dentro do material de construção, que é o profissional. É o profissional da construção. E aí você tem diversos profissionais. Você tem o pedreiro, você tem o encanador, você tem o pintor, você tem o eletricista, você tem vários profissionais que esses sim são o grande shopper do segmento de construção. Então, falamos do shopper, dessa diferenciação de shopper. Esses profissionais, sim, esse cara, ele tem o conhecimento e a indústria
tem o dever de capacitar esse profissional. Isso é o papel da indústria, capacitar esse profissional para que ele sim encontre a solução certa para aquela necessidade, para aquele trabalho específico que ele está fazendo. Então, essa é uma especificidade do material de construção. A outra é a quantidade de canais dentro desse segmento. Então, por exemplo, eu falei de alguns profissionais aqui, mas, por exemplo, canais. Você tem o distribuidor de produtos para marcenaria. Você tem o distribuidor de produtos para serralheria. Você tem o distribuidor de produtos para vidro. Você tem o distribuidor de ferragens. Você tem um especialista em aluguel de equipamentos para a construção. Então, poderia aqui citar, 9, 10 canais que têm características e dinâmicas distintas, com equipes de vendas, balconistas, distintas também. Então, entender do canal e do shopper é o que faz, é o grande desafio desse segmento de materiais de construção. Fazendo um grande resumo aqui, eu diria que essas são as duas especificidades deste segmento que são desafiadoras. E na verdade não só um resumo, como uma aula mesmo, né, da gente ter um mapa mental desse mercado. E aí, aproveitando um pouquinho aí desse mini curso, dessa mini aula que você deu para nós aqui, tá dando para nossa audiência, a gente entra no papel do planejamento o papel do planejamento nas campanhas de incentivo. Qual que é esse papel e por que esse planejamento ele é tão crítico nessas ações de incentivo que você tem que fazer, que você usa ali como ação, como ferramenta mercadológica? O planejamento, eu sou um planejador por essência. Exato. Né? Mas eu acredito assim, o grande ponto, por que ele é crítico? A indústria, ela tem as suas necessidades, né, de vender seus produtos, colocar seus produtos no mercado, satisfazer as necessidades do consumo, do profissional, enfim, falando do mercado de construção, mas como um todo. Se não há um planejamento, se eu não converso com o meu distribuidor, por exemplo, ou se eu não converso com o varejista que está comprando esse produto da minha indústria, como é que eu vou ter, primeiro, a aceitação do time comercial para fazer a venda daquele produto, e como é que eu vou ser assertivo num lançamento de produto, como é que eu vou ser assertivo aumentando o giro de estoque de algum produto que, por algum motivo, ele ficou parado no meu estoque, enfim. Então, planejar uma ação antes de implantá-la, antes de sair fazendo, ter essas conversas abertas com os distribuidores, com os varejistas, é o que vai garantir o sucesso da campanha de incentivo. Por isso que ele é muito crítico se você simplesmente ou faz isso olhando só para o seu umbigo, né? Eu sou indústria, então eu tenho uma necessidade aqui de vender meu produto para o Brasil todo. Então eu vou lá e vendo e faço minha parte, acabou. Não é isso, né? O produto vai ficar parado no estoque do meu distribuidor ou no estoque do meu varejista, dependendo do contrato, esse produto vai voltar daqui a pouco, enfim. Então, o planejamento ele é importantíssimo para que a cadeia inteira seja beneficiada com aquela campanha de incentivo. Sensacional, mais uma aula aí. E aí, exatamente explorando essa parte desse seu perfil, né, de planejador, na sua carreira mesmo, e a gente trazendo isso por incentivo, é super importante igual você falou, olhar a cadeia inteira, entender para que aquela ação está sendo feita antes de executar. O que, desse outro lado, eu como fornecedor de tecnologia para campanha de incentivo, vejo muito isso. O pessoal sai fazendo e aí depois tenta arrumar as coisas. E aí aquele negócio de ficar brincando até com uma coisa que não é tão legal, mas não tem outro termo, gastar vela boa com defunto ruim. Porque se já começou errado, não tem jeito. Uhum. Você vai ter que esperar terminar e aí, assim, pegar as lições do que você aprendeu e aí fazer direito, né? Planejar direito. E aí, dentro disso, né? E dessa sua grande experiência, como é que um bom planejamento ele diferencia uma campanha mediana
de uma campanha memorável? Tá. A campanha mediana é assim, para deixar mais prático aqui, eu tenho um distribuidor e eu sou uma indústria. Meu distribuidor procura a minha área comercial da indústria e fala assim, eu tô com um produto parado aqui no estoque e eu preciso fazer girar. O que acontece é que esse vendedor da indústria vai procurar o trade, quando tem trade, ou se não já vai implantar sem procurar o trade, ou se não tiver trade, ele mesmo já, bora fazer a campanha. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma premiação aí, faz um ranking, quem vender mais, beleza. Quem vender mais vai ser premiado. Isso assim, pode parecer um absurdo, mas é o que acontece muito. Assim, é aquela história, né? É raro, mas acontece com frequência. Essa é a campanha mediana. Ela pode funcionar? Pode, se encaixou o produto certo, no momento certo, enfim, pegou o vendedor certo, que vai vender pro varejista certo, beleza, vai acontecer, mas ela vai ser uma campanha mediana. Agora, a campanha que funciona chama o trade, você tem essa necessidade de escoar esse produto no estoque? Beleza, então deixa eu falar com o meu trade aqui. Chamou o trade, vamos conversar. Tá, quanto tempo esses produtos estão parados no estoque? Quais são esses produtos? Qual é a frequência que você vende esse produto? Para quantos clientes você vende esse produto? Então, assim, tem uma série de coisas que você precisa identificar antes de sair fazendo a campanha. Então, a campanha que dá certo, a campanha memorável, é a campanha que resolve o problema do distribuidor, nesse caso hipotético que eu coloquei aqui, e além de resolver o problema dele, você ainda entrega, você faz um over-delivery com ele. Você entrega ainda mais do que ele precisa, porque de repente ele está precisando girar e ele quer vender mais para a mesma base de clientes. E aí, com essa análise prévia, você vai identificar que ele vendia para 1.200 varejistas e agora ele está vendendo para 600. Você precisa aumentar a base, você não precisa vender mais para os mesmos. Se você vender mais para os mesmos, só vai acumular produto no estoque do varejista. Então, aumentar a base de clientes seria uma solução para uma situação hipotética como essa. Então, primeiro eu converso com o distribuidor, eu identifico qual é a real necessidade e todas as variáveis que podem influenciar na campanha que eu vou implementar. Não tem como a gente fugir disso, né? As ações de sucesso, elas têm que ser bem pensadas, né? E bem planejadas, não tem como fugir disso. E aproveitando até esse gancho, você montou muito essa questão da estratégia, né? E aí, para quem não sabe, o Jorginho é um parceiro de negócios. Ele está liderando ali uma nova ferramenta que a IPREME desenvolveu, chamada Matcom.Forte, que é para orquestrar, que é para organizar essas campanhas de incentivo. E aí até com a colaboração dele a gente desenvolveu algumas coisas ali dentro para poder melhorar. Jorginho, como que essas plataformas de tecnologia, e você já trabalhou, né, tá trabalhando com essa e agora já trabalhou com outras, como que elas otimizam a estrutura da campanha, o time to market ali, o lançamento dessas campanhas, como que ela otimiza todo esse tempo de um planejador, né, ou de um sponsor, igual você atuava aí na indústria, executando essas ações ali junto aos canais. Certo. Bom, essa plataforma, o Matcom.Forte, ela resolve uma dor que eu tive durante muito tempo, mas muito tempo mesmo. Na minha última experiência profissional, no mundo corporativo, antes do clube Além do Trade, eu acho que eu já até falei isso para você, eu era uma máquina, eu e todo o meu time, nós éramos uma máquina de fazer campanha. Mas assim, sem medo de errar, 60%, 70% do nosso tempo era fazendo, analisando, acompanhando campanhas de incentivo. Assim, uma máquina verdadeira. Você imagina, 70% do meu tempo eu tô focado em campanhas de incentivo, então por que a gente tinha toda essa necessidade de tempo para fazer essas campanhas?
era tudo manual. Desde a primeira conversa até a estruturação, passando por, enfim, premiação e acompanhamento completamente manual. Então, assim, essa plataforma resolve uma dor que eu tenho certeza absoluta que ainda é uma dor latente nesse segmento de materiais de construção. Tanto para a indústria quanto para o distribuidor, ela resolve essa dor. Então, ela otimiza o nosso tempo. A gente aproveita o nosso tempo para cuidar de outros pilares do trade marketing que podem ficar esquecidos num foco desse tão forte para campanhas de incentivo. Então, essa plataforma, ela deixa o profissional livre para pensar o trade, para ligar as estratégias, para fazer planejamentos. Então, eu acredito muito nessa plataforma, por isso que eu defendo e sou parceiro do Mate com Ponto Forte aí com a iPreme. Show de bola. Bom, e aí falando nisso, né, uma coisa que precisa, que é uma dor, eu queria entrar aqui num novo tópico. Você já trouxe algumas coisas assim, mas o tópico é programas de incentivo que funcionam, né? E aí, até para você exemplificar, porque o trade tem muito essa confusão, qual que é a diferença entre sell-in e sell-out e como cada um impacta a estratégia ali de um programa de incentivo que vai funcionar? O sell-in, ele é a venda da indústria para o varejo ou a venda da indústria para um distribuidor. É quando o produto sai do estoque da indústria e vai ou para o varejista ou para o distribuidor. Conceitualmente, ainda essa venda para o distribuidor, ela nem é um sell-in, mas vamos considerar, para ficar mais claro, vamos considerar que saiu da indústria, foi para o próximo nível da cadeia, é um sell-in. E o sell-out é quando o produto sai do varejista e vai para a mão do shopper. Basicamente é isso. O que acontece nesse meio do caminho entre o distribuidor e o varejista? Né? Então, indústria, distribuidor, varejista, shopper. O que acontece entre o distribuidor e o varejista, muita gente chama de sell-out, mas ele é um sell-through, ele é uma venda é uma transferência de estoque. Então, eu tô tirando do meu estoque e passando para o estoque do varejista. E o sell-out acontece de fato quando o produto sai da prateleira do varejista e vai para a mão do shopper. Então, basicamente, conceitualmente, a diferença entre sell-in e sell-out. O que acontece é que muitas indústrias ainda pensam no sell-in e se esquecem que o próximo sell-in só vai acontecer quando o sell-out acontecer. Então, é sell-in, 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 campanha de incentivo para sell-in, 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 e esquece que você está fazendo um acúmulo de produtos ou no distribuidor ou no varejista. E o próximo sell-in só vai acontecer quando o sell-out acontecer, quando o produto estiver de fato na mão do shopper. Então esse que para mim é o grande ponto de atenção aí entre sell-in e sell-out. Não, muito bom essa exemplificação, porque ajuda tanto a indústria quanto o distribuidor a enxergar como a campanha de incentivo ela tem que atuar. E basicamente é atuar no sell-out. Conforme ela vai puxando, aquele sell-out ele vai acontecendo, então você vai tendo essa transferência de estoque um pouquinho mais fluida, um pouquinho mais orquestrada, né? E aí dentro disso, você poderia compartilhar pra gente aí um case de sucesso que você liderou e que trouxe um ROI comprovado? Porque também é uma grande questão, essa questão do ROI, né? Sim. Principalmente em campanha de incentivo, eu trabalho com isso. Sim, sim. Tem alguns cases, assim, né, grandes cases de sucesso em campanhas de incentivo, mesmo da forma manual, como eu te falei, com todo aquele tempo investido, mas tem alguns cases de sucesso. Um que eu gosto de trazer sempre, assim, nós fizemos uma campanha de incentivo com um distribuidor de materiais de construção do Nordeste, e nós fazíamos com frequência algumas campanhas durante o ano com esse distribuidor, mas era no estilo ranking, era no estilo os 10 primeiros, era naquele estilo de premiação por mérito, enfim.
sem muito planejamento. E aí a gente resolveu fazer uma investigação, né? Tá, o que você precisa, quais são esses produtos, qual é o mix adequado. Enfim, fizemos qual que é a sua base de clientes, qual que é o tamanho da sua equipe comercial, onde eles atuam, como eles atuam, o tamanho da carteira, o ticket médio, enfim. Fizemos todo um rastreamento com esse distribuidor e aí fizemos uma campanha era um mix que você ia pontuando. Então tinha mix de produto, tinha positivação e tinha valor de faturamento. E aí, quando você faz esse tipo de campanha, é muito comum, pela minha experiência, você ter sempre ali, sei lá, numa equipe de 100 vendedores, você tem 10 ali que se destacam em todas as campanhas e é aquela galera que vai ganhar, sempre. Então o que a gente fez, que é por isso que eu trago como case, a gente sempre separou essa equipe comercial por estado, onde eles atendiam, e dentro do estado, a gente fez uma clusterização da equipe comercial com a sua base de clientes. Então, como é que funcionou isso? Honrando a fonte, nós tínhamos um gerente comercial, a gente já fazia isso, mas meio no olho, sabe? Quanto é que vendeu aqui? De tanto a tanto é o primeiro grupo, de tanto a tanto é o segundo grupo, de tanto a tanto é o terceiro grupo. Então, a gente fazia meio no olho assim, e aí esse gerente comercial, o Janderson, ele falou, cara, vamos usar o conceito de estatística de quartil para fazer essa separação, que fica mais justo. E aí a gente implantou esse quartil. Então, na verdade, ele separa em 4 partes iguais ali, então pelo número pela quantidade, pelo valor vendido, você vai separando em grupos que são homogêneos. Então, você deixa a campanha um pouco mais justa para aquele grupo de vendedores. E fizemos isso por estado. Então, separamos por estado, separamos quartis, e aí fizemos esses 3 níveis de premiação, tanto de mix quanto de venda e de positivação. Então essa foi uma campanha que teve sucesso. Depois de outras já feitas nesse cliente, essa foi a que mais rendeu um ROI positivo pra gente. É bem interessante esse modelo, né? No episódio anterior que a gente gravou, estava aqui com a Mariana, e eu tenho uma certificação que é do AMA, que é uma associação de incentivo norte-americana. Então é basicamente essa questão de você planejar uma campanha de incentivo bem feita. E tem algumas ferramentas que a gente tem para poder olhar isso, em que você classifica, uma regra lá que chama de 20, 60, 20. Você vai ter na campanha sempre os 20 top performance, os 60 ali do mediano e os 20 que ficam ali na rabeira e tal. E aí é olhar exatamente isso, porque dependendo da campanha que você fizer, você já vai ter aqueles caras que já estão há bastante tempo, que já tem uma carteira, e aí a competição ela não acaba sendo justa, né? Certo. E aí nesse outro episódio a gente estava discutindo exatamente isso, como você, claro, não tem como não tirar o mérito daquele vendedor, mas estimular o restante da base ali dentro dessas condições. E esse exemplo que você trouxe aí do quartil é genial. É isso. Genial. É exatamente isso. É genial de separar e ajudar mesmo, né? A empresa, porque você dá a chance realmente ali de um participante que não teria em condições normais dele performar e ser reconhecido. Perfeito. Pela performance dele. Então, cara, muito, muito legal essa parte. Eu queria entrar numa questão aqui que é super importante, ainda mais o seu projeto, ele valoriza muito isso, que são pessoas, cultura e engajamento. Então, a gente está falando muito de shopper, dos públicos, do cliente. E aí eu queria entender com você, da sua experiência, o que realmente motiva os vendedores? É dinheiro? É reconhecimento? É pertencimento? O que para você hoje, ou na sua experiência, motiva esses vendedores? Eu gosto de separar. Motivação e ativação. Alguns fatores externos, eles são capazes de ativar alguns mecanismos das pessoas para que elas ajam. Então você faz uma ativação e geralmente são fatores externos. Pode ser o dinheiro, pode ser o reconhecimento, e, enfim,
pode ser alguns fatores externos. Mas o que faz a pessoa se mover de fato é a motivação. E a motivação, ela vem de dentro, ela não depende de fatores externos. Então você pode ativar a motivação da pessoa com alguns elementos. Eu gosto muito do pertencimento, do reconhecimento como fatores de ativação. Eu gosto muito. O dinheiro, ele tá dentro de um contexto, mas ele não é suficiente, principalmente quando você pensa no longo prazo, médio e longo prazo. Então óbvio, a gente vive numa sociedade capitalista e o dinheiro é importante, mas ele não é suficiente. E o bem-estar da pessoa, novamente honrando a fonte, a Emília Veloso, que é uma estudiosa de ciência da felicidade, que eu admiro muito, ela fala muito sobre pertencimento, sobre reconhecimento e todo esse mix que faz a pessoa estar feliz e ter um bem-estar, seja onde for, mas principalmente no trabalho. Então, por exemplo, ela recentemente falou sobre uma pesquisa de Harvard que fala que uma pessoa que tem um amigo no trabalho rende 7 vezes mais. Então, assim, isso é pertencimento, isso faz parte desse pacote todo. Então, eu, na minha opinião, o pertencimento, ele tem ele tem um poder de fazer, de motivar uma pessoa. Então, eu gosto mais do caminho do pertencimento e ele é mais duradouro do que só o dinheiro. Sensacional, né? Ainda mais você falar trazer um insight desse, de uma pesquisa dessa, porque a gente está num momento de retorno ao trabalho presencial, né? Pós-pandemia, e isso acaba ajudando a gente a entender essa dinâmica, né? Porque que as empresas realmente precisam e realmente, tirando algumas profissões ali que são um pouco mais técnicas e exige uma concentração muito grande, por exemplo, um programador, ainda mais a nossa, marketing, vendas, trade, a gente precisa do contato humano, né? Uhum. E aí, dentro desse espectro, você fundou o Clube Além do Trade, e eu queria entender, né, e até você trazer aqui para a nossa audiência e para o público, como que ele contribui para valorizar e humanizar a profissão, principalmente no mercado não convencional, que isso não é tão estratégico, não é tão valorizado como deveria. Perfeito. O Clube Além do Trade, ele nasce de uma profunda reflexão de entender como é que eu cheguei até aqui. Como é que eu, enfim, nesse tempo todo, quais foram meus desafios, o que eu consegui superar, óbvio, com a ajuda de incontáveis pessoas, mas como é que eu consegui essa trajetória, como é que eu consegui sair do ponto A para o ponto B, e essa reflexão me veio o seguinte ponto: as grandes conquistas que eu tive foram muito mais por comportamentos do que por questões técnicas do trade marketing. Eu nunca deixei de acompanhar, nunca deixei de me atualizar, o estudo, incentivado pelo estudo, nunca deixei de acompanhar grandes setores do trade, nunca deixei de fazer cursos sobre trade marketing, mas eu apanhei muito quando eu ia para um curso, por exemplo, e eu tentava implantar imediatamente isso num mercado pouco convencional para o trade. Isso não acontece, isso não vai... Então, eu tinha uma barreira enorme, barreira cultural, as pessoas não entendiam. Então, isso foi me trazendo algumas... agora, juntando os pontos, né? Toda aquela resiliência que eu trago do esporte, isso foi me acompanhando ao longo dessa jornada. Então, eu percebi que grande parte da minha trajetória e o trade que eu construí nos últimos anos, principalmente, eles vieram muito mais por um perfil comportamental ou por comportamentos e atitudes do que a parte técnica mesmo. E aí eu falei, então isso não é trade, não é só trade. Tem trade também, mas é muito além do trade. E foi aí que vem, então isso é além do trade. Então
E como é que eu materializo isso? Então eu vou criar um clube, um ecossistema, onde eu ajudo profissionais e empresas a implantarem esse departamento e para que ele seja, de fato, relevante para as estratégias das companhias. Então, o que tem esse ecossistema? Aí, mentoria, treinamento, palestra, consultoria, e uma parte que é bem importante, que foi uma dor minha durante muito tempo, eram as parcerias. Empresas que queriam ser parceiras, empresas terceiras, fornecedores que queriam ser parceiros destes segmentos menos maduros, mas que iriam continuar por um longo período. Então, por exemplo, eu tive algumas empresas, alguns fornecedores, que eles até topavam iniciar um projeto comigo dentro de um segmento não convencional, de construção, por exemplo. Mas ao longo do tempo ele falou, cara, isso aqui para rodar vai demorar. Aí logo eles saíam do projeto, falavam, beleza, obrigado, foi legal, tentamos, mas a gente vai pivotar aqui, vamos para outros segmentos. Então eu tive esse grande desafio. Então eu falei, dentro desse meu ecossistema do Clube Além do Trade, eu preciso ter empresas que queiram de fato estar junto destes segmentos menos convencionais, até o fim, né, do começo até o fim. Então por isso que eu tenho esse braço de parcerias dentro do meu ecossistema. Então, como é que eu ajudo esses profissionais, essas empresas, através do que eu chamo de um conceito que eu desenvolvi, que é o trade marketing humanizado, que ele está baseado em 3 pilares, que é resiliência, empatia e ambiência. Então, a resiliência para enfrentar todos os desafios que eu vou enfrentar, que eu sei que esses segmentos vão enfrentar, empatia para reconhecer e sentir o que as outras pessoas estão sentindo quando elas falam não para uma ideia minha. Então eu preciso ter essa empatia também de reconhecer o momento certo de avançar ou de recuar. E a ambiência, reconhecer alguns espaços dentro da empresa e outros departamentos que eu posso servir primeiro para depois ganhar relevância dentro do trade. Então assim, ele está baseado nesses 3 pilares e esses 3 pilares não tem... Ele tem relação com o trade, mas não com a parte técnica do trade, sim com a permanência e o ganho de relevância do trade dentro das companhias. Basicamente é isso que eu quero contribuir com o Clube Além do Trade. Eu acompanho já o seu trabalho aí há algum tempo e eu vejo o quanto isso é importante não só para o trade, mas enquanto profissional mesmo, né? E aí a gente volta lá novamente no esporte, de aprender a trabalhar com essas frustrações que fazem parte. Às vezes um projeto seu não vai ser aprovado, ou você vai executar e não vai dar certo, e aí você tem que ter essa resiliência, você tem que ter um jogo de cintura para poder lidar com isso. Então é sensacional. Aqui em nome da iPreme é um prazer a gente estar apoiando o Clube Além do Trade ali com o Matcom Ponto Forte, que é exatamente isso, é acreditar e ali ser parceiro, mas não só na parte boa, tem a parte ruim, né, podemos dizer assim. Não é ruim, é um trabalho que tem que ser feito de educação do mercado, mostrando ali os ganhos para a gente conseguir trazer isso. E também vai de encontro ao projeto do Incentive Cash, que é exatamente isso, é trazer profissionais que estão nas trincheiras igual você, para gerar essas ideias, né, e mostrar ali alguns caminhos para outros profissionais, para outras empresas que precisam aplicar ali um marketing de incentivo de uma forma estratégica. E aí, pegando um pouquinho nessa questão de jornada e tal, eu quero entrar aqui num tópico falando sobre inovação e futuro, tanto de incentivo e também do trade marketing, né? Um tema aí que está super na moda, a gente não tem como fugir. Você acredita que a parte da inteligência artificial ela pode revolucionar o marketing de incentivo? É uma excelente pergunta e eu acredito que sim. Acredito que sim. A inteligência artificial ela vem revolucionando a forma, né, como as pessoas fazem muitas coisas, e eu acredito que sim, a gente vai poder se beneficiar da inteligência artificial para poder fazer campanhas mais assertivas, mais inteligentes, mais ágeis,
acredito que sim, a inteligência artificial ela tá aí para, principalmente agora, a criação de agentes, né? Eu posso ter um agente que é especialista em campanhas de incentivo, então acredito sim que ela pode revolucionar esse mercado, sim. Essa é a ideia do Matcom, né, que a gente estava conversando, que daqui em um futuro a gente espera próximo, é que com o volume aplicar realmente isso para poder identificar padrões de campanhas que são que tem mais sucesso, trazer esses insights igual você falou, vamos dividir aqui fazer por quartil o público, e aí você aplicar isso realmente ali na ferramenta para poder identificar esses padrões. E uma outra coisa que também a gente vem conversando aqui ao longo de alguns episódios é essa quantidade de dados que são geradas nessas campanhas e que essas ferramentas hoje, assim, agora mesmo a gente consegue usar e tirar muito proveito, que é essa parte de análise de dados, né? Uhum. Então acaba complementando essa visão. E aí, você que tá super aí em lideranças do trade no Brasil inteiro, participando de vários eventos. Eu sei que é um pouco futurista, mas é interessante ter um pouco dessa visão para nossa audiência. Quais tendências você acha que a gente vai ver aí até 2030 no trade marketing? É uma pergunta... Essa você falou que é capciosa, né? Mas como você é o expert aqui, então... A inteligência artificial, ela vem mudando bastante coisa, inclusive a forma de hábitos de compra, hábitos de consumo. Então, eu acredito, assim, as principais tendências, talvez, é uma personalização no atendimento das pessoas. Tá? A inteligência artificial ela pode proporcionar isso também. Por mais que você pertença a um grupo que tem alguns padrões de comportamento, de compra e de consumo, eu acredito que o trade, né, as tendências aí para os próximos anos é um atendimento granular no desafio daquele shopper que vai comprar determinada categoria dentro de um ponto de venda ou digital, dentro de um e-commerce, marketplace. Então, eu acredito muito num atendimento muito personalizado para cada dor, para cada missão de compra que o shopper vai ter dentro de um varejo, seja ele físico ou digital. Por que eu estou falando isso também? Falando de tendência, mas é algo que está acontecendo agora. Honrando a fonte mais uma vez, eu vi um post da Paula Valduga, uma especialista em trade marketing de varejo. Ela postou que uma situação escolhendo a melhor melancia de acordo com uma foto. Então você tem lá um monte de melancias dentro do supermercado, você tira uma foto e fala, você pode escolher para mim, por favor, a melhor melancia dessa cesta aqui, desse local? Aí ela identifica pelos padrões ali de imagem, ela identifica, você deve escolher essa daqui, circula para você e você pega, então isso facilita a compra, isso é muito personalizado, né? Então, eu acredito muito nessa tendência. Então, mudanças de hábitos de compra, comportamentos de compra, e eu vejo muito as indústrias, os varejistas, os distribuidores se adaptando a essa nova forma de compra, de consumo, enfim, essa mudança cultural. Esse exemplo que você traz é bem interessante. Eu estava empreendendo com o mercado, né, até pouco tempo atrás, e aí uma funcionária ela trouxe uma ferramenta que já tem aí, que você tira a foto da embalagem do produto, acho que tem um QR Code, alguma coisa assim, e aí ele dá esse aplicativo é um grande banco de dados, que ele dá a nota no produto, em questão de químicos, se é um produto mais saudável, se é menos. Então você vê que é um poder, né, que se traz para a mão do consumidor, que movimenta muito vai movimentar muito essa cadeia, já está movimentando. É claro que isso começa com uma camada de early adopters, que são os clientes mais sensíveis ou mais ligados a isso, só que depois ele espalha para o restante, porque você vê, faz todo um trabalho de embalagem, de canal e tal, e aí se você não tiver um produto realmente bom,
você pode perder a venda ali no aplicativo. E uma coisa também que é interessante, que aí com certeza já é real, mas é uma tendência para os próximos anos, é a parte do retail media, né? Que muito se fala, existem muitas iniciativas e muita gente séria falando sobre o assunto, justamente para ajudar o shopper a comprar melhor e ajudar o varejo, os distribuidores e as indústrias a vender melhor, né? Não simplesmente colocar lá um painel, uma placa ou um painel de LED no ponto de venda fazendo uma propaganda. Isso não é retail media. Então, usar a inteligência artificial, usar os dados daquele shopper para personalizar cada oferta que vai ser feita dentro de um varejo físico ou digital. Então, acredito que isso é uma tendência também bastante importante que está tomando corpo. Muito bom. Um ponto que a gente acabou pulando aqui, mas eu acho super importante te trazer até pela sua experiência nessa parte de planejamento, são as métricas e ROI. Como você mede a eficácia de um programa de incentivo de forma prática, Georgino? O que você olha, quais são os números ali que você precisa realmente prestar atenção para garantir uma eficácia ali desse programa? Tá. De forma prática, né? Depende muito do que você quer com a campanha. Tá. Se você quer, enfim, positivação, você quer atender mais clientes, você quer vender, você quer aumentar o ticket médio, você quer, enfim, aumentar o valor da venda como um todo. Mas assim, falando de uma maneira prática, pela minha experiência, o que a gente mais fazia ali para medir se a campanha deu resultado era, no final das contas, se deu ROI, se não deu ROI, em valores mesmo, tá? O que a gente costumava fazer com o time? Você tem uma venda, como você faz uma campanha, você tem um incentivo com essa campanha, um valor investido, e você tem uma venda adicional. Dessa venda adicional, você tem a sua margem, que aí você desconta essa sua margem, e você vai ter ali no final uma massa de margem incremental. Então o ROI para mim era uma conta que a gente fazia de investimento sobre a massa de margem adicional da campanha. Essa é básico, tá? Era o que a gente fazia. E a gente trabalhava com um percentual ali de entre 5% e 20% da massa de margem adicional, incremental. E aí você fala, pô, mas 5 e 20 é muito distante, é um gap muito grande. Por que tem essa diferença? Aí depende da situação. Tem situações em que você faz uma campanha que é mais uma manutenção, mais para você manter, enfim, um relacionamento com o cliente e tal. E tem outras situações mais críticas, onde você precisa investir um pouquinho mais, que entrou um concorrente novo, eu tô perdendo espaço aqui na gôndola, eu tô perdendo espaço nesse distribuidor. O produto não gira faz 3, 4 meses, sabe? Então, dependendo da situação, você investe um pouquinho mais, mas a gente trabalhava ali numa média com o time entre 5% e 20% da massa de margem adicional. Basicamente é isso, na prática... é uma excelente aula, né? A gente trocou algumas ideias ali sobre isso mesmo. Então, porque isso acaba conectando com tudo que a gente comentou aqui ao longo da conversa, né? Ligar a estratégia e depois o planejamento, e aí sim você desdobrar nessas ações. Então isso ajuda muito os profissionais que estão na linha de frente, tanto do meu lado como fornecedor de tecnologia para essas ações, quanto para os clientes, enxergar isso realmente, né? Que é o nosso propósito aqui, de inspirar essas ideias realmente para mostrar, olha, tem alguns caminhos de sucesso que você pode seguir, que você tem aqui para poder se apoiar, né? Que é o que falta muito hoje no mercado. Então, muito bom aí as contribuições. Bom, agora a gente vai aqui para um quadro, alguns quadros aqui do programa. E o primeiro deles são os cases de sucesso, né? No caso aí, um case de sucesso para você, uma campanha, um case marcante que você conduziu e trouxe aí um ROI comprovado ali naquela ação, e aí mostrar
as diferenças, as aplicações que você fez, o que você... Eu não sei se foi alguma coisa que você veio construindo e aí realmente aplicou. E como foi a receptividade da equipe, né? Porque a gente também faz muito planejamento, mas tem um outro lado que está recebendo isso. Uhum. Então eu queria que você trouxesse aí um exemplo prático, né? Que a gente gosta aqui da parte prática, de um case de sucesso aí, detalhando esses pontos. Nós tivemos um caso recente, tô falando de casos mais recentes, assim. A gente fez uma campanha de incentivo para um distribuidor. Por que eu tô trazendo esse caso? Porque geralmente a gente fala de campanhas e tal, a gente vem num mundo ideal e a gente esquece que existe, dentro do material de construção, existem, como eu te falei, 9, 10 canais distintos, e esse é um canal muito roots, assim, um canal muito avesso a campanhas e compartilhamento de dados, informações, e junto com o meu time, honrando a fonte, o Thiago Câmara, ele fez uma campanha de incentivo para um distribuidor de produtos para serralheria no Nordeste. Então, é um canal que não está habituado com campanhas, muito menos campanhas de incentivo, muito menos na estrutura que a gente montou. Num primeiro momento, a gente falou, acho que vai assustar. Mas o que a gente percebeu? Com as outras campanhas que a gente estava fazendo, a gente estava fazendo aquele esquema de os 10 primeiros, ou faz o ranking e tal. Falou, cara, e se todo mundo tivesse a chance de ganhar? Aí, né, o rapaz da distribuição falou, todo mundo? Mas não é ranking? Falou, não, se todo mundo tiver a chance de ganhar. Como é que funciona isso? Então a gente separou ali alguns produtos que estavam dentro da estratégia da companhia, esse canal estava dentro da estratégia da companhia para aquele ano, e alguns lançamentos de produtos que estavam ligados à estratégia e colocamos dentro dessa campanha de incentivo para gerar sellout para o meu distribuidor. Sempre pensando em sellout. E à medida que eles... Campanha simples, tá? Não pode ser muito complexa, senão não gera engajamento. Cada produto vendido tinha uma pontuação. Vendeu esse a 2 pontos, vendeu esse a 4 pontos, vendeu esse a 6 pontos. Simples assim, somou os pontos e você troca pelo prêmio que você quiser. Você tem aqui, obviamente, a gente fazendo manual, a gente tinha ali alguns prêmios, uma questão de 5, 6 prêmios, mais um incentivo em cartão premiação. E à medida que ele ia atingindo aqueles pontos, uma campanha um pouquinho mais duradoura, ali de 4 meses, à medida que ele ia adquirindo e acumulando os pontos, ele trocava pelo prêmio que ele queria. Eu falei, então você não impõe o prêmio que eu vou ganhar e todo mundo pode ganhar? Eu falei, é isso. Eu falei, então topo, bora. Então você já quebrou a barreira ali, por ser uma coisa fácil, simples e que a equipe toda poderia ganhar. No final das contas, para resumir a história, a gente teve 26% de crescimento no volume de vendas e 12% no valor. Então, assim, são números expressivos, assim, que a gente sabia que ia dar certo, mas o nosso otimismo estava no nível um pouquinho mais abaixo. E foi super legal. E a equipe super engajou, porque ela viu a potencialidade dela ganhar a qualquer momento. Então isso foi muito legal, um case que eu gosto de trazer. Não, e é muito bacana, porque alguns pontos que você traz, e é importante, né, a gente pontuar isso, porque por mais que a tecnologia esteja aí para facilitar esse processo, a orquestração, você tem que manter um negócio simples e fácil de entendimento, né? E uma coisa bacana também, que eu acabei pegando aqui na nossa conversa, é a diferença do ranking para a possibilidade de todo mundo ganhar aqui. Porque, quer não, o ranking ele vai privilegiar ali os melhores mesmo, e então você acaba às vezes desmotivando. É claro que tem situações de verba que em alguns casos você não vai conseguir trabalhar uma campanha dessa de vendeu, ganhou, por exemplo. Mas é importante já ter essas premissas, sabendo que, por exemplo, um ranking ele vai te limitar bastante nisso. Mas maravilhosa contribuição, porque é exatamente isso, a gente abrir a cabeça e pensar nessas possibilidades, um segmento que é super rústico, como você disse, de não ter essa tradição, essa cultura de compartilhamento de dados, trazer isso. Bom, obrigado aí pela ótima contribuição.
E aí eu quero falar aqui agora um outro contraste, né, desse quadro. A gente sabe, obviamente, tem... é bom, bacana falar das partes boas, mas tem as partes de atenção, as partes não tão boas assim. Então esse quadro aqui são pontos de atenção. Quais são os maiores erros cometidos aí pelas empresas ao planejar e executar esses programas de incentivo, essas campanhas de incentivo que você vê e ao longo da sua experiência aí você vem encontrando no mercado? Acho que eu acredito que o maior erro, ou uma das coisas que interferem mais na execução e no êxito da campanha, é a urgência. Dificilmente, pelo meu histórico, eu fiz uma campanha com 2 meses para preparar, com 1 mês para preparar, com 20 dias para preparar. As coisas, elas acontecem, é dinâmico, né? O varejo é dinâmico, a distribuição é dinâmica. Então, as coisas, quando você não faz uma análise prévia, as coisas acontecem de uma maneira muito repentina. Então, acho que a urgência e sair fazendo logo que a urgência surge, acho que esse é o maior erro, assim. O maior erro que é o que traz, assim, a possibilidade, tipo, vai dar alguma coisa errada, é urgência, tipo, é urgente, tem que fazer, faz. Só para não deixar o cliente sem uma resposta imediata, mas ele poderia ter essa resposta um pouquinho depois, mas com uma coisa mais planejada e que vai dar mais certo. Então, essa questão é importante. E talvez, como a gente conversou aqui na última pergunta, nos cases de sucesso, eu acho que é não se atentar para o que a área comercial quer. É não perguntar para a área comercial o que eles querem ganhar. O que eles querem? É dinheiro? É cartão presente? É uma viagem? É uma mochila? Uma caneta? Não importa. O que você quer? Acho que esse é um ponto de atenção, assim. Antes de sair fazendo e elaborando a campanha, saber de fato o que a área comercial, o que de fato vai interessar para aquele seu vendedor, para aquele seu representante comercial, para a área comercial como um todo. Então, acho que essas são as duas variáveis que me vêm à mente agora, que são as mais importantes para a gente prestar atenção. Muito bom. E aí, dentro disso, você colocou do que é importante, quando você faz as coisas atropelado, você acaba tendo desperdício. E aí, o que você vê, eu sei que você já pontuou algumas coisas e até trouxe, não sei se você quer explorar um pouquinho mais, como evitar o desperdício de budget e essa baixa adesão da equipe nas campanhas. Bom, o budget, falando pelo meu histórico aqui dos segmentos que eu trabalhei, ele nunca vai ser suficiente. Aí eu acho que independentemente do segmento, ele talvez não vai ser suficiente para as ideias que você tem para aquele, enfim, para campanhas, e não importa para qual seja o objetivo. Você sempre vai querer alguma coisinha a mais do que você tem de budget. Então, já que você tem um budget limitado, então que você faça, de fato, uma campanha ou qualquer ação que te traga uma segurança que aquilo de fato vai trazer o resultado. Né? Então, dinheiro da companhia. Por mais eu trabalhei numa empresa sem dono, uma empresa, né, uma multinacional. Não tem dono, não tem ninguém tirando dinheiro do bolso e entregando para você, sabe? Mas mesmo assim, é o espírito de dono. Como é que eu vou fazer uma campanha aleatória, sem nenhum planejamento, sem nada ligado à estratégia, simplesmente para responder para o meu cliente que, ok, eu faço uma campanha? Isso não dura muito tempo. Isso é muito curto prazo. Então, se eu fosse explorar um pouquinho mais, eu iria mais por esse caminho mesmo, sabe? E dentro disso, com todo esse volume de campanhas que você já fez e tal, numa fábrica acaba sendo uma fábrica de campanhas, qual que é um alerta vermelho ali que sempre acende e você já sabe que vai dar alguma coisa errada? Qual que são as red flags, né? Esses alertas vermelhos ali, de uma campanha que você fala, putz, isso aqui
além desses que você já compartilhou? Primeiro sinal é o que eu falei como a urgência que chega essa campanha. Já é o primeiro sinal que, putz, precisamos fazer uma campanha para amanhã, precisamos fazer uma campanha para depois da manhã. Padaria. Exato. Isso já é um indício. Pode acontecer bem, assim, se você focar, dá para fazer. Mas já é um sinal de que pode alguma coisa sair do eixo. O segundo sinal, talvez, é não envolver o trade nas campanhas, que acontece muito. Acontece muito isso, muito. Onde tem trade, né? Onde não tem trade ainda é aceitável, porque obviamente não tem trade, mas não envolver o trade numa campanha já é um sinal de que pode não dar certo. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que gastar de novo para aí sim fazer uma campanha envolvendo o trade para que ela... não estou dizendo que todas as campanhas que o trade tá dá certo e também que todas que o trade não tá não dão certo, mas a chance, o sinal vermelho, ele acende aí. E eu acho que uma outra coisa é a adesão à campanha nos primeiros dias, assim. Se você lança a campanha, nos primeiros dias de acompanhamento, você vê que tem uma base pequena de vendedores que entraram, que entenderam, que estão positivando clientes, enfim, dependendo da campanha, isso já é um sinal vermelho de que pode não dar certo. E aí você precisa fazer algum ajuste dentro da campanha. Acho que são esses 3 pontos. Esse é uma coisa que você trouxe agora, essa última, da adesão muito, muito importante mesmo, né? E como as plataformas ali, como o Matcom, ele ajuda muito a você fazer esse monitoramento ali do engajamento. E essa é uma dor que eu tinha, que eu só ia perceber isso no final de 30 dias. Então vamos analisar como é que foram os 30 dias. Pô, já foram 30 dias, a campanha tem 60. Então é muito pouco tempo para você fazer um ajuste, sabe? Se você acompanha em tempo real como é o Matcom ponto forte, em tempo real você vai acompanhando a adesão da equipe, pô, é muito fácil de fazer um ajuste e saber se a equipe realmente está engajando. Não, sensacional. E aí, para finalizar aqui, o último quadro aqui do programa o que é marketing de incentivo para você? O marketing de incentivo. Bom, primeiro, marketing como um todo, marketing básico, 4Ps. Produto, preço, prazo, promoção. Então, o marketing de incentivo, para mim, é fazer a gestão desses 4Ps e gerar na equipe comercial, gerar o interesse em bater uma meta, o interesse em atingir algum objetivo, o interesse em vender algum produto, o interesse em aumentar a distribuição daquele produto. Então, o marketing de incentivo para mim é isso, é fazer a gestão dos 4Ps de maneira que você gere o interesse numa equipe comercial para que você atinja algum objetivo. Bem básico. Mas é muito legal, né? Quando a gente volta para a base, o quanto tem de coisa rica ali para poder nos ensinar, né? E quando você quando olha isso, e é muito legal esse quadro, foi essa ideia, porque cada um tem uma visão. Pode surgir qualquer coisa. Exatamente, mas faz super sentido, né? Eu olhar mesmo, marketing são os 4Ps. Preço, prazo, produto, promoção. E aí o incentivo é para... De repente não, o incentivo é para estimular algum desses 4Ps. E, cara, que legal. Na minha visão. Não, muito bom. E aí, o que aí você que trabalhou na indústria, atendeu atacado, varejo, trabalhou com vendedor, balconista, o profissional, né, de aplicação, quais são as perspectivas que você vê do incentivo em cada ator desse elo da cadeia? Eu trabalhei majoritariamente na indústria, atuando muito forte com o distribuidor, com o atacadista de material de construção nos últimos anos. Aí mais de 12 anos atendendo esse segmento de construção. Como é que eu enxergava a equipe do meu distribuidor dentro da indústria? Essa galera, ela é a extensão da minha área comercial. Então, por exemplo, eu atendia alguns distribuidores, eu tinha 200 vendedores na indústria, que vendiam para distribuidores e varejistas. Eu tinha um atacadista que tinha 2.000 vendedores.
Então, se eu não entender que esse cara é a extensão da minha área comercial, a chance de eu fracassar e de eu não ter o meu produto distribuído no Brasil todo é muito grande. Então, eu acredito muito no marketing de incentivo, no Matcom Ponto Forte, para acelerar essa cadeia de distribuição dentro desse segmento. Cara, que aula! Muito bom, assim, eu fico muito feliz e entusiasmado porque a cabeça tá fervilhando, e a ideia do podcast era exatamente essa, de trazer essas perspectivas e quanto isso ele vai acrescentando aí pro mercado. A gente tá chegando aí ao final desse episódio, e aí eu queria já entrar aqui na parte do encerramento. E aí, fechando aqui, que conselho você daria para uma empresa que ainda não investe em incentivos estruturados? Bate pronto? Tem que começar agora. Tem que começar agora. Primeiro, entenda o que a sua área comercial quer, entende o que eles entendem como incentivo, de fato, e aplique e comece a fazer já um programa estruturado. E se você tivesse que resumir ali o poder do marketing de incentivo em uma frase? Primeiro, antes de sair fazendo uma campanha de incentivo, se preocupe primeiro a entender o que motiva o seu vendedor a levantar da cama todos os dias. Essa seria a minha frase de impacto pra gente finalizar aqui com chave de ouro aqui. Não, sensacional, Georgina. Acho que não só fechou, mas a extensão desse programa é uma baita aula de trade, de incentivo no trade, de trade marketing ali nesses mercados não convencionais. Tô assim feliz, em êxtase por esse episódio, e só agradecer você pela sua prestatividade, disponibilidade de estar aqui compartilhando o seu conhecimento nessa aula aí, mais uma masterclass, mais um workshop mesmo de incentivo nesse mercado de construção civil. Brigadão, cara. Fico só para o pessoal, passa aí pra gente os seus dados de contato para quem quiser continuar te seguindo, conversar com você, quem quiser implementar, né, um trade estruturado aí na empresa. Perfeito. É Jorgino Júnior, Jorgino Jorgino Júnior, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Eu escrevo algumas coisas lá no LinkedIn também, que são relacionadas ao trade humanizado, enfim. É só me procurar nessas redes, Jorgino Júnior, e eu estou à disposição. Obrigado, sou, assim, muito lisonjeado em poder participar, contribuir e ser parceiro da IPREME nesse projeto, e agora no Incentive Cast também. E o que você achou aí da sua participação? Como é que foi a experiência, né? A gente tava brincando que foi a sua primeira. A gente fica um pouco nervoso também, são as minhas primeiras, né? Conduzindo esse processo, mas o que você achou? Cara, achei... assim, foi fluindo a conversa, né? Obviamente tem aí uma pauta anterior que baseia a gente, mas acho que foi muito bem estruturado, assim. Os pontos eles estão se conectando. Eu acho que a gente está conseguindo levar para o mercado informações importantes, relevantes, para que as pessoas se preparem para os próximos meses, próximos anos, se preparem para essa plataforma que vai ajudar muito no dia a dia. Mas me senti confortável no começo, um pouco não sei, talvez ansioso, deu um calor excessivo aqui, mas aos poucos eu fui talvez me soltando um pouquinho, fiquei confortável no final. Fechado, a gente tem um tempo aqui, né, um pouco mais limitado, porque senão é conversa aí para 3, 4 horas e não falta assunto. Mas, mais uma vez, muito obrigado aí, muito feliz em recebê-lo, e agradecer novamente toda a sua... o compartilhamento do que você trouxe, e realmente essa visão e a educação que a gente partilha mesmo. Você com o Clube Além do Trade, eu com o Incentive Cast, as ferramentas que a gente tem aí na IPREME.
Mas é isso. Acho que a ideia hoje foi mais uma vez superada. Foi uma baita aula, assim, a cabeça tá fervilhando. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigadão, viu? Obrigado. Show.